Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, nosso devocional Luz do Dia. Olha só, a Palavra do Senhor está em Atos 2:40. Atos capítulo 2, versículo 40, a Palavra do Senhor nos diz assim: com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Para o veterano Pedro, pescador experiente, a vida na presença de Jesus havia tomado um rumo novo. Pedro é conhecido por seu temperamento sanguíneo, explosivo e inconstante. Também é o protagonista da malfadada passagem do galo, que canta por 3 vezes antes que ele negue a Jesus. Mas o perdão de Jesus demonstrado na praia e a manifestação do Espírito Santo sobre sua vida no dia de Pentecostes tornaram-nos agora um eloquente pregador do Evangelho e defensor da fé na pessoa e obra de Cristo Jesus. Pedro, antes tímido, agora conclama seus ouvintes a arrependerem-se e entregarem-se a Cristo, deixando para trás a vida de pecado em que o mundo está mergulhado. Olha só, aqui Pedro advertia ao Senhor que salve-se desta geração corrompida. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio a este mundo para nos trazer a salvação eterna, para nos trazer o Evangelho da paz, o Evangelho do arrependimento. Pedro, ele era conhecido como um homem muito ruim antes de conhecer a Jesus. Mas Pedro conheceu Jesus na praia, e ali o Senhor o perdoou de todos os seus pecados. Assim como no mundo de hoje, muitas pessoas vivem distante do Senhor, vivem longe da presença de Deus, mas se estas pessoas virem para Jesus, o Senhor perdoa os seus pecados. Como diz aqui a palavra, mas o perdão de Jesus demonstrado na praia e a manifestação do Espírito Santo sobre sua vida no dia de Pentecostes tornaram-nos agora um eloquente pregador do Evangelho e defensor da fé na pessoa e obra de Cristo Jesus. Pedro, antes de conhecer Jesus, ele era um homem arrogante, ele era um homem nervoso, ele era um homem que não conhecia a palavra de Deus. Mas ele viu os milagres que Jesus operara na sua vida. Então Pedro começou a seguir a Jesus. E ele então, conhecendo a palavra de Deus, ele disse para o Senhor, no livro de Atos 2:40, com muitas e outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Porque agora ele estava um eloquente pregador da palavra de Deus. Ele queria por todo meio que todos fossem salvos, porque ele tinha conhecido Jesus na praia. E quando Jesus foi até Pedro, Jesus fez o primeiro milagre na vida de Pedro. Foi qual milagre? O milagre da pesca, que Pedro trabalhou a noite inteira, porque a profissão de Pedro era pescador, e porém ele não tinha pegado nenhum peixe. Então Jesus falou para ele: entremos dentro daquele barco do teu navio e vamos até o alto mar. E chegando ali em alto mar, o Senhor Jesus disse para eles: para o barco e coloque a rede dentro da água, coloca a rede dentro do mar. Então Pedro, meio desconfiado, mas já sabendo da fama do Senhor Jesus, então ele colocou ali as redes. E a Bíblia diz
que naquele instante o milagre do Senhor Jesus foi feito na vida de Pedro e na vida daqueles pescadores. A Bíblia diz que o barco ele veio a pique, ele veio até com a proa para cima, porque eles pegaram 153 grandes peixes. Ali foi o conhecimento de Jesus, que Pedro passou a conhecer a Jesus através daquele milagre que o Senhor operara na sua vida. Então Pedro, conhecendo a palavra, Pedro dizia então agora para as pessoas, com muitas e outras palavras, Pedro os advertia e insistia que eles diziam para eles: salvem-se desta geração corrompida. Porque Pedro agora era um homem de Deus. Pedro agora era um homem, um pregador do Evangelho, que pregava as boas novas de Cristo Jesus. E assim também Jesus, ele quer fazer na sua vida, ele quer fazer na nossa vida o milagre da salvação, a qual muitas pessoas não têm o plano da salvação na sua vida. Mas Jesus, neste dia, ele quer chegar com a salvação. E olha o que a palavra do Senhor diz. Então Pedro começou a pregar a palavra. Pedro, antes tímido, agora conclamava seus ouvintes a arrependerem-se e a entregarem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, deixando para trás a vida de pecado em que o mundo está mergulhado. Então a Bíblia diz que Pedro começou a pregar o arrependimento, a palavra para aquele povo, e eles conheceram o Senhor Jesus Cristo. Assim também, através desta palavra, que o Senhor Jesus Cristo possa falar no teu coração, aonde você estiver, que Deus venha revelar a tua palavra na sua vida, e que nós possamos cada dia mais nos arrependermos diante do nosso Deus, nos arrependermos cada vez mais, entregar as nossas vidas para Cristo, porque o Senhor é a salvação para toda a humanidade. Pedro viu os milagres de Jesus nos seus tempos, e o Senhor também quer mostrar para nós, nos dias de hoje, que o Senhor Jesus é ontem e hoje e eternamente, e que a sua palavra não volta atrás, que nós devemos estar sempre na presença do nosso Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o dia da salvação para aqueles que aceitam Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor fale ao nosso coração.